gravarmos a fala. Então, mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Damos as boas-vindas à Sua Eminência, Dom Leonardo. É um prazer ter o senhor conosco nesta noite, Dom Leonardo. A PUC do Paraná se sente muito orgulhosa, junto com a Universidade Católica de Rondônia, tê-la conosco e poder ouvi-la. Escuta aqui o microfone, eu quero fechar. Agora eu vou passar a palavra para os nossos monitores de mesa, os coordenadores de mesa, o Vitor, nosso mestre, o mais novo mestre da PUC do Paraná hoje, e é o nosso futuro mestre, o Padre Amarildo. Então, Vitor e Padre Amarildo, a palavra com vocês. Muito obrigado, professora Clélia. Boa noite a todos e todas, paz e bem. Nós, então, vamos realizar esta que é a segunda mesa dessa nossa jornada do simpósio. Peço que todos que estão chegando possam certificar de que o seu microfone fique desligado para a gente evitar essas interferências. Então, essa nossa mesa é uma mesa especial. Tem a alegria, como já evidenciou a professora Clélia, de ter conosco o arcebispo de Manaus. Eu falo desde a Amazônia, em Castanhal, no Pará, e falo agora ao coração de vocês, de um coração amazônida, de que para nós, igreja que está na Amazônia, a presença do cardeal Dom Leonardo, a palavra dele, a sua forma de conduzir não apenas o seu regional, mas pela sua presença e pela sua, vamos dizer assim, influência dentre as dioceses da igreja que estão na Amazônia, é uma forma que nós damos graças a Deus. E desde já somos felizes em poder escutá-lo, em poder estar com ele. Mas antes de passar a palavra ao Padre Amarildo para que nós possamos ouvir o cardeal, temos que lembrar o tema dessa nossa mesa, né? Amazônia, evangeliza-te a ti mesma, que toca, vamos dizer assim, a centralidade daquilo que se propõe esse simpósio, que é justamente vocações amazônicas, teologia, cultura e espiritualidade. Então, das vocações amazônicas ou da Amazônia que vocaciona, é que nós podemos falar, Amazônia, evangeliza-te a ti mesmo. É verdade. Um simpósio que busca não apenas trazer conhecimento para a Amazônia, pesquisa para a Amazônia, reflexões para a Amazônia, mas, sobretudo, desde a Amazônia para o Brasil, desde a Amazônia para a Igreja, desde a Amazônia desvendando novos caminhos eclesiais e para a ecologia integral. Então, sejam muito bem-vindos todos e todas. Passo a palavra ao Padre Amarildo. Obrigado, Vitor. Uma vez mais, bem-vindo, Dom Leonardo. Nós ficamos muito contentes quando, no tempo da preparação desse simpósio, pensamos no seu nome para representar a Igreja aqui na Amazônia, porque está dialogando com tantas instituições, atendendo ao apelo que vem, sobretudo, do Sínodo para a Amazônia, mas nós pensamos, sobretudo, em integrar a Faculdade Católica do Amazonas nesse projeto, desse MINTER, da PUC Paraná, com a Faculdade Católica de Rondônia e também com o Instituto do Maranhão, que está participando, está promovendo, na verdade, esse simpósio conosco. A sua presença muito nos honra. Quem é o Dom Leonardo? Dom Leonardo, para os nossos irmãos da academia, Dom Leonardo é o nosso cardeal arcebispo aqui de Manaus, o primeiro cardeal da Amazônia brasileira. Ele é formado em filosofia e teologia dos franciscanos de Petrópolis, é bacharel em filosofia e pedagogia pela Faculdade Salesiana de Lorena e também tem licenciatura e doutorado em filosofia na Pontifícia Universidade Antoniana de Roma. E
no dia 2, e recentemente foi feito cardeal, em agosto do ano passado, foi feito cardeal pelo Papa Francisco, e para nós é uma grande honra ter, Dom Leonardo, a sua participação aqui conosco. E certamente vamos ser muito enriquecidos com a sua palavra. Eu estava lendo já hoje ainda seus escritos na apresentação do documento de Santarém, esse documento que interessa a todos nós aqui dessa região. Sobretudo, o senhor começou recordando Cristo aponta para a Amazônia. Nós pensamos que esse poderia ser o título da palestra. Depois, sugerimos que poderíamos pensar esse novo tema, que brota como inspiração do Sínodo Amazônia, evangeliza-te a ti mesmo. E aí, agora, nós, acolhendo o Senhor, passamos a palavra, já muito agradecidos pela sua disponibilidade de estar conosco. Obrigado, Padre Amarildo. Obrigado a todos. Eu agradeço o convite para participar do primeiro simpósio interinstitucional da PUC-Paraná, Católica de Rondônia, Católica de Amazonas, que tem como abordagem vocações amazônicas, teologia, cultura e espiritualidade. Eu queria aproveitar a ocasião, Padre Amarildo e aos outros, para agradecer à PUC do Paraná. A PUC do Paraná teve a delicadeza de enviar professores para a formação do seminário em Timor-Leste. Não só possibilitou e está dinamizando a possibilidade de terem professores mestres e doutores para o seminário. É um exemplo extraordinário de evangelização, um exemplo extraordinário de que nós podemos, como igreja, nos ajudar muito mutuamente, para que também assim Timor-Leste possa, a partir dela mesma, evangelizar. Então, dentro desse simpósio, eu recebi como tarefa a reflexão Amazônia, evangeliza-te a ti mesmo. Eu seguirei alguns passos depois da introdução. Evangelização, o que é evangelização? Naturalmente, a partir ou depois do Concílio Vaticano II, vou abordar a partir de Paulo VI e depois Papa Francisco. Eu queria depois abordar o que o Padre Amarildo já recordou, o encontro de Santarém, que considero vital, e depois também as repercussões do Sínodo para a Amazônia, o documento final, e querida Amazônia, e o caminho que nós estamos percorrendo. Naturalmente, não sou a pessoa mais indicada para falar, porque eu estou aqui há apenas 3 anos. Existem irmãos aqui já presentes há mais de 20 anos. É uma igreja extremamente dinâmica, uma igreja admirável. Eu estou aprendendo muito aqui com os irmãos, com as nossas comunidades. Então, quando falamos da Amazônia, Sínodo para a Amazônia, estamos falando de um território que não é território entendido geograficamente. Atingido pelo bioma amazônico, com sua fauna, flora, água, biodiversidade, onde se encontram culturas, comunidades, povos originários, comunidades de fé. Um território que ultrapassa o Brasil. Nesse território vive uma população de aproximadamente 34 milhões de pessoas. Nessa região vive cerca de 390 povos indígenas. Existem cerca de 240 idiomas vivos, mais de 100 povos livres, ou como costumamos denominar no Brasil, isolados, isto é, em isolamento voluntário. E também povos de recente contato, como os Corubo. Do total de habitantes, podemos dizer que cerca de 70% da população está na zona urbana e 30% na zona rural. Por aí já percebemos que quando falamos de Amazônia, nós estamos falando de uma realidade muito ampla e uma igreja que precisa estar atenta a tantas realidades diferentes. Só para citar, a cidade de Manaus tem 2.300.000 habitantes, a arquidiocese tem cerca de 2.500.000, com realidades muito diferentes, aldeias indígenas, comunidades ribeirinhas, uma periferia enorme. Tem também a parte mais antiga da cidade, tem uma parte muito rica, mas também a parte pobre.
Para abordar a evangelização no solo amazônico, recordemos as palavras de Papa Francisco aos bispos brasileiros durante a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Isso foi em 2003. Ele dizia: a Igreja está na Amazônia não como aqueles que têm as malas na mão para partir depois de terem explorado tudo o que puderam. Desde o início que a Igreja está presente na Amazônia com missionários, congregações religiosas, sacerdotes, leigos e bispos, e lá continua presente e determinante no futuro daquela área. Penso no acolhimento que a Igreja na Amazônia oferece hoje aos imigrantes haitianos, depois do terrível terremoto que devastou seu país. E hoje nós acrescentaríamos a fala do Papa Francisco aos venezuelanos que estão muito presentes na nossa região. Só na cidade de Manaus nós temos mais de 15 mil. Na mesma ocasião, Papa Francisco indicava a necessidade de buscar o rosto amazônico da Igreja que está na Amazônia, ter sacerdotes adaptados às condições locais e consolidar, por assim dizer, o rosto amazônico da Igreja. Nisto lhes peço, por favor, para serem corajosos, no modo portenho de dizer e terem parecia. Lhes diria serem destemidos. Uma igreja missionária e uma igreja são igrejas particulares que assumem a missão que Jesus confiou, ir pelo mundo inteiro e proclamar o evangelho a toda criatura. Eu acho tão extraordinária essa afirmação do evangelho de Marcos. Proclamar o evangelho a toda criatura. Isso nos lembra tanto ao texto de Papa Francisco dos 4 sonhos. Dizer que nós temos que evangelizar a todas as criaturas. É um outro modo de compreender, e eu penso que a Amazônia há mais tempo já está compreendendo essa necessidade. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Todas as criaturas, uma igreja que evangeliza, uma igreja que se deixa evangelizar, uma igreja que leva em consideração toda a realidade. Amazônia, evangeliza-te a ti mesmo. A ti mesmo poderia soar como fechamento, voltar-se para si mesmo, estar apenas em si mesma. O documento de Santarém, 5 anos depois, o sino do querido Amazônia, no entanto, indica um caminho da missionariedade, uma igreja aberta, responsável, uma igreja presente, atenta a todas as realidades onde ela se encontra. Vamos abordar a primeira questão da evangelização. A palavra evangelização indica um movimento. Então, evangelium, com o prefixo eu, bom, angelos, anjo, mensageiro, isen, ação, a boa notícia, a boa nova anunciada, a boa nova que se anuncia, o anúncio da boa nova. É interessante a dinâmica da palavra evangelização. São Paulo VI, na exortação pós-sinodal Evangelii Nuntiandi, chama a atenção para a complexidade do que chamamos de evangelização. Para captar a abrangência mais do que uma definição parcial e fragmentária, é necessário abranger os elementos essenciais que a constituem. O pano de fundo é o anúncio da Boa Nova, diz ele, a toda a humanidade, e segundo o Evangelho de Marcos, a toda criatura. O texto apresenta a evangelização como levar a Boa Nova a todas as parcelas da humanidade em qualquer meio e latitude e, pelo seu influxo, transformá-la a partir de dentro e tornar nova a própria humanidade. No entanto, não haverá nova humanidade se não houver, em primeiro lugar, homens novos, pela novidade do batismo e a vida segundo o Evangelho. Finalidade da evangelização, portanto, é precisamente esta mudança interior, afirmava Paulo VI. De tal modo, os elementos constitutivos nesta compreensão de evangelização envolvem a renovação da humanidade, do homem, a proclamação pelo testemunho, o anúncio explícito de Jesus, a acolhida do anúncio por meio da adesão à comunidade eclesial e o desdobramento de um novo apostolado, de uma nova evangelização. Paulo VI pergunta quem é que tem a missão de evangelizar, e respondia: o Concílio Ecumênico Vaticano II respondeu claramente esta pergunta. Por mandato divino, incumbe à Igreja o dever de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E com outro texto, afirmando no mesmo concílio, diz:
Toda a igreja missionária, a obra da evangelização é um dever fundamental do povo de Deus. Veja como mudou essa concepção. Como o concílio e o documento de Evangelho Nunciandi diz que todo batizado, toda batizada é evangelizador, é evangelizador. Ele continua, no entanto, no seu pensamento. Existe, portanto, uma ligação íntima entre a igreja, a comunidade e a evangelização. Quando a igreja anuncia o reino de Deus, o edifica, insere-se a si própria no âmago do mundo, como sinal e instrumento do reino, que já é, mas sempre está por vir. O mesmo concílio recordou as palavras bem significativas de Santo Agostinho quanto à evangelização dos 12. Pregaram a palavra da verdade e geraram as igrejas. De evangelização como gerar igrejas, como gerar comunidades. Comunidades, isto é, seguidores, seguidoras, discípulos, discípulas e missionários, missionárias de Jesus. O fato da igreja de ser enviada e mandada para a evangelização do mundo desperta uma dupla orientação. Primeiro, evangelizar não é um ato individual e isolado. Eu sinto isso muito aqui presente nas nossas igrejas, mas profundamente eclesial. Evangelho Nunciandi aponta a evangelização como ação da igreja, a igreja que é evangelizadora. Quanto mais obscuro dos pregadores, dos catequistas ou dos pastores no rincão mais remoto prega o evangelho, reúne a sua pequena comunidade ou administra um sacramento, mesmo sozinho ele perfaz um ato de igreja e seu gesto está certamente conexo por relações institucionais, como também por vínculos invisíveis e por raízes recônditas da ordem da graça, a atividade evangelizadora de toda a igreja. É missão da igreja. Cada um que evangeliza, que anuncia Jesus, é a missão da igreja, aquele ide de Jesus. Segundo, se cada um evangeliza em nome da igreja, nenhum evangelizador é senhor absoluto da sua ação evangelizadora, dotado de um poder discricionário para realizar segundo critérios e perspectivas individualistas a obra da evangelização, mas sempre em comunhão com a igreja, com os seus pastores. A igreja, ela é toda inteiramente evangelizadora. Onde ela se encontra, a igreja, diríamos as comunidades, se sente responsável pela missão de difundir a boa nova, de anunciar a Jesus. São pensamentos, eu creio, fundamentais e que eu estou sentindo muito presente na relação entre as igrejas que estão aqui à busca de um trabalho comum, de uma evangelização comum. Papa Francisco vem abordando a realidade da evangelização nas audiências gerais. Na primeira, ele assim se expressou: um tema urgente e decisivo para a vida cristã, a paixão pela evangelização, ou seja, o zelo apostólico. Trata-se de uma dimensão vital para a igreja. Com efeito, a comunidade dos discípulos de Jesus nasce apostólica, nasce missionária, não é proselitista, e desde o início deveríamos distinguir isso. Ser missionária, ser apostólica, evangelizar, não é o mesmo que fazer proselitismo. Nada tem a ver uma coisa com a outra. Trata-se de uma dimensão vital para a igreja. A comunidade dos discípulos de Jesus nasce da ação missionária. O Espírito Santo plasma em saída, a igreja em saída que sai, para que não fique fechada em si mesma, mas seja extrovertida, testemunho contagiosa de Jesus. A fé também se contagia, destinada a irradiar a sua luz até os extremos confins da terra. Contudo, pode acontecer, segue Papa Francisco, que o ardor apostólico, o desejo de alcançar os outros com bom anúncio do Evangelho diminua e se torne tíbio. Às vezes parece eclipsar-se. São cristãos fechados, não pensam nos outros. Mas quando a vida cristã perde de vista o horizonte da evangelização, o horizonte do anúncio, adoece. Fecha-se em si mesma, torna-se autorreferencial, atrofia-se. Sem zelo apostólico, a vida esmorece. Ao contrário, a missão é oxigênio da vida cristã, tonifica, purifica. Então, empreendemos um caminho da redescoberta da paixão evangelizadora,
começando pelas Escrituras e pelo ensinamento da Igreja para aurir das fontes o zelo apostólico. Depois, abordaremos algumas nascentes vivas, algumas testemunhas que reacenderam na Igreja a paixão pelo Evangelho, a fim de que nos ajudem a reavivar o fogo que o Espírito Santo quer fazer arder em nós. Até aqui as palavras de Papa Francisco. Vejam como a perspectiva é de uma igreja que vai, uma igreja que anuncia, uma igreja que não é ensimesmada, uma igreja que vai ao encontro das pessoas, e é uma igreja que nós experimentamos na Amazônia. Intuímos que a evangelização tem a dinâmica de sair, oferecer, mas ao mesmo tempo também receber. Não é voltada para si mesma, nem parte de si mesma. Parte do Evangelho, parte de Jesus. As igrejas da Amazônia nasceram com os missionários e as missionárias. Isso é algo extraordinário quando nós visitamos as comunidades, que as pessoas mencionem tantos missionários e missionárias. É uma igreja marcada pela missionariedade. Talvez por isso as igrejas também assim tão receptivas e tão acolhedoras, igrejas onde os leigos têm uma participação tão extraordinária. Igrejas que sempre estiveram voltadas para a evangelização. Igrejas abertas, receptivas, que contam com a presença de leigos e leigos, religiosos, e com o crescente número de clero diocesano, e também se pode dizer de clero indígena. Queria, depois dessa colocação sobre evangelização, ou melhor, a partir da evangelização, abordar o encontro de Santarém. Chegando aqui e tomando consciência da caminhada das igrejas que estão aqui na Amazônia, eu penso que o encontro de Santarém, há 50 anos atrás, foi decisivo para o caminho da igreja na Amazônia. O caminho para uma igreja que evangeliza-se a si mesma percorreu um caminho. As igrejas particulares da Igreja Católica que estão na Amazônia, com os missionários e as missionárias, fizeram um caminho próprio após o Concílio Vaticano II e a Conferência de Medellín em 68. Dizia o documento de Medellín, ou diz o documento de Medellín, esta Assembleia foi convidada a tomar decisões e a estabelecer projetos somente com a condição de que estivéssemos dispostos a executá-los como compromisso pessoal nosso, mesmo à custa de sacrifícios. A América Latina está evidentemente sob o signo da transformação do desenvolvimento. Transformação que, além de produzir-se em uma rapidez extraordinária, atinge e afeta todos os níveis do homem, desde o econômico até o religioso. É uma citação da introdução do documento. Ora, os bispos, logo em 72, com Medellín e o Concílio Vaticano II, um texto que já mencionei de São Paulo VI, e realizam esse encontro na cidade de Santarém. Reunidos, refletiram, discutiram a realidade das igrejas particulares e a realidade onde elas se encontravam. As reflexões e discussões foram publicadas pelos bispos num documento que passou a ser conhecido como Documento de Santarém. Ele deu novo impulso e vida à ação evangelizadora na Amazônia. Santarém firmou uma igreja encarnada e libertadora. Foram essas justamente as diretrizes que conduziram essas igrejas e continuam a conduzir as igrejas que estão na Amazônia a partir de Santarém. O caminho eclesial de Santarém proporcionou frutos de encarnação e de profecia na evangelização junto aos povos da Amazônia. Fascina a lucidez e a audácia profética recolhidas no documento de Santarém. Ele inspirou a igreja que está na Amazônia no seu modo de ser, de agir, de evangelizar. Uma igreja que percebeu que deveria evangelizar-se e deixar-se evangelizar. Em encontros posteriores ao de Santarém, a Igreja da Amazônia Brasileira buscou reunir leigos e leigas, diáconos, presbíteros, vida religiosa, bispos, para refletir e indicar diretrizes pastorais. É interessante esse caminho que fez a nossa igreja. A nossa igreja primeiro teve um encontro só dos bispos, mas logo em seguida percebeu que não. A igreja era muito mais. A igreja também contava com os presbíteros, com a vida religiosa, com os leigos e leigas.
foi o que nós hoje chamamos uma caminhada sempre mais sinodal, envolvendo todo o povo de Deus. Eu tive a graça de participar de vários encontros como secretário-geral, e era tão bonito ver a participação de todo o povo de Deus nos seus ministérios e serviços, discutindo, refletindo e tomando decisões. Nesses encontros foi nascendo o desejo do encontro entre as igrejas da Pan-Amazônia. Os bispos da Amazônia brasileira enviaram então uma carta a Papa Francisco pedindo uma reunião das igrejas que estão na Pan-Amazônia. Inicialmente, até não se pensava num sínodo, mas num encontro. Mas Papa Francisco, depois de um longo discernimento, convocou um sínodo especial para a Amazônia, tendo como orientação a Amazônia, novos caminhos para a igreja e por uma ecologia integral. São esses dois elementos fundamentais que hoje orientam a nossa igreja e que ajudam a igreja a se evangelizar e evangelizar. Pode-se dizer que as sementes do sínodo da Pan-Amazônia se encontram nas reflexões e decisões pastorais de Santarém. Cada vez que eu leio esse texto, eu fico lembrando, ali estão os fundamentos para depois enviarem ao Papa esse pedido do sínodo. O sínodo foi expressão da busca das igrejas da Amazônia brasileira para ser uma igreja encarnada e libertadora. Foram os bispos da Amazônia brasileira que pediram ao Papa. Ao convocar o sínodo, o Papa Francisco afirmou que o objetivo principal dessa convocação é identificar novos caminhos para a evangelização daquela porção do povo de Deus, especialmente dos indígenas, frequentemente esquecidos e sem perspectivas de um futuro sereno, também por causa da crise da floresta amazônica, pulmão de capital importância para o nosso planeta. E era interessante que foi justamente na proclamação dos mártires de Natal. E ele dizia: os novos santos intercedam por este evento eclesial para que, no respeito à beleza da criação, todos os povos da terra louvem a Deus, Senhor do Universo, e por ele iluminados percorram caminhos de justiça e de paz. Para celebrar os 50 anos do encontro de Santarém, houve o 4º encontro da Igreja Católica no ano passado. O encontro, que contou com leigos, leigas, representantes dos povos indígenas, membros da vida consagrada, presbíteros, diáconos e bispos, ratificou as diretrizes e as prioridades assumidas há 50 anos atrás. No entanto, atualizando-as à luz do sínodo para a Amazônia. Prosseguindo no caminho do sínodo, assumir as inspirações da exortação pós-sinodal Querida Amazônia, e as indicações programáticas do documento final do sínodo. As duas diretrizes apontadas no documento de Santarém 72 foram reassumidas à luz do sínodo como compromisso e profundidade para a realidade de hoje, que a realidade hoje está a exigir, uma encarnação na realidade e uma evangelização libertadora. Papa Francisco, na mensagem enviada para o encontro, reconhecia a importância das linhas pastorais aprovadas em 72. Ele nos escrevia: aquele encontro de Santarém propôs linhas de evangelização que marcaram a ação evangelizadora das comunidades amazônicas e que auxiliaram na formação de uma sólida consciência eclesial. As instituições daquele encontro serviram também para iluminar as reflexões dos padres sinodais no recente sínodo para a região panamazônica, como recordei na exortação apostólica pós-sinodal Querida Amazônia, ao descrevê-lo como uma das expressões privilegiadas do caminho da Igreja com os povos da Amazônia. De fato, nas conhecidas linhas prioritárias, frutos do recordado encontro, encontram-se esboçados os sonhos para a Amazônia que foram reafirmados no último sínodo. Queria agora, então, abordar essa questão que Santarém colocava, a encarnação e a libertação, e que 50 anos depois foi retomado. Uma igreja que deseja evangelizar e ser evangelizada, a Amazônia que evangeliza-se a si mesmo, segue a Jesus Cristo, o Verbo encarnado. O Verbo encarnado exige da igreja uma aproximação com a realidade, a superação de modelos de evangelização que não condizem com as nossas culturas e deve ser um testemunho de esperança.
Em 1997, a Igreja assumiu com clareza o mistério da encarnação, dizendo a si mesma: a Igreja se faz carne e arme a sua tenda na Amazônia. Amar a tenda como anúncio da Boa Nova, anunciar aos povos o Evangelho de Jesus Cristo e de seu reino como fonte e sentido e como libertação. Mas também armou sua tenda no meio do povo de tal modo que apareceu um rosto eclesial bem amazônico na diversidade sociocultural, na defesa do lar que Deus criou para toda a humanidade e a promoção da vida em todas as suas dimensões, sobretudo quando é ameaçada pelos impactos causados por um equivocado conceito de progresso que confunde desenvolvimento com crescimento meramente econômico, multiplicação de riqueza material, incremento do PIB, expansão do agronegócio, aumento de produção de biocombustíveis, deixando de promover a justiça e o bem-estar para todos. Isso afirmava o primeiro encontro da Igreja Católica em 2013. No documento final do Sínodo, lemos que esses caminhos de encarnação são também caminhos de enculturação e enculturalidade. Evangelizar-se a si mesma tem a grandeza da enculturação e da interculturalidade. É impressionante a diversidade de culturas que nós encontramos. Só os povos indígenas, cada um é uma cultura diferente, uma língua diferente, um modo de ver o mundo diferente. Nesse sentido, a encarnação não pode acontecer sem que os povos amazônidas, os povos originários, acompanhados por seus agentes e pastores, sejam os protagonistas. Encarnação tornou-se também e primeiramente um processo de escuta, escutar as culturas, escutar as comunidades. É um processo lento e vagaroso, mas eu fico admirado como esse processo ele acontece aqui na nossa igreja. Querida Amazônia fala das comunidades encarnadas, sonho com comunidades cristãs capazes de desenvolver e de se encarnar na Amazônia, a tal ponto que deem à igreja rostos novos, com traços amazônicos. Uma igreja profundamente encarnada é libertadora, evangeliza-se a si mesma, tem a marca da evangelização integral, libertadora. Como afirma o documento de 1974, de nada serviria a encarnação na realidade se não soubéssemos enxergar a finalidade que lhe é própria, quebrar as cadeias da escravidão espiritual, psicológica e socioeconômica em que o nosso homem se encontra, superar a condição de estaticidade e inferioridade em que ele vive, ao ponto de nem suspeitar a sua vocação para uma vida ressuscitada. Encarnada e libertadora, servidora. Em tempos em que é forte a tentação de bastar-se a si mesma, a Igreja da Amazônia retoma a decisão de ser mais do que tudo servidora. Toda a sua ação, tanto nas pastorais explicitamente sociais, que expressam mais diretamente o serviço libertador aos excluídos e o apoio aos diversos movimentos populares, como nos setores de pastoral mais interna e de sustentação das comunidades eclesiais, a meta fundamental é buscar e servir ao reino de Deus e a sua justiça, compreendendo assim que tudo mais virá por acréscimo. Agora eu queria abordar a questão de Querida Amazônia. Eu considero um texto muito importante. Alguns irmãos se sentiram assim meio decepcionados com o texto, se esperava mais, talvez porque se esperava também a ordenação de vire probate, também o diaconado feminino, mas é um texto que, para a igreja que deseja evangelizar-se e evangelizar, eu considero um texto muito importante. Com o coração repleto de alegria e esperança, dirijo-me a todos os participantes do 4º encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal, pois é motivo de especial alento para mim saber que sonhamos juntos com comunidades cristãs capazes de se devotar e encarnar de tal modo na Amazônia que deem à Igreja rostos novos. Papa Francisco indica o caminho de novos rostos com traços amazônicos. A insistência inicial de um rosto amazônico foi devagar sendo visibilizado pela igreja que está na Amazônia.
A realidade é tão diversa culturalmente, tão rica na sua religiosidade, tão exuberante na sua natureza, necessita de uma sensibilidade para não impor como igreja, mais uma vez, a cultura, as expressões religiosas, mas despertar para a fé e ver como a fé pode se enculturar. Uma expressão da fé que pode ser expressa de modos próprios, sem trair o Evangelho. Existe uma sensibilidade nascida em Santarém, confirmada no Sínodo, insistida na querida Amazônia e apreciada por Papa Francisco, de que a Amazônia tenha traços próprios. Uma igreja que se evangeliza, mas uma igreja que também sabe evangelizar-se a si mesma. O documento final, a carta pós-sinodal Querida Amazônia, indica esse caminho de evangelização, uma igreja que deve evangelizar-se a si mesma. É a encarnação como expressão das culturas, religiosidades, a relação com o meio ambiente, a eliminação das exclusões, a recepção dos imigrantes, entrar na dinâmica de uma hermenêutica da totalidade, hermenêutica da totalidade, a possibilidade de uma igreja evangelizar. Eu queria abordar um pouquinho essa questão da hermenêutica da totalidade, que considero isso muito importante para a nossa região, mas eu considero importante para toda a igreja. As 4 dimensões da realidade amazônica essenciais para uma igreja frutuosa, misericordiosa, consoladora, enculturada, transformadora, libertadora, ilumina toda a Amazônia ou a Amazônia na sua totalidade. São os 4 sonhos que Papa Francisco nos apresenta. Ele diz: sonho com uma Amazônia que luta pelos direitos dos mais pobres, dos povos nativos, dos últimos, de modo que essa voz seja ouvida e sua dignidade promovida. Sonho com uma Amazônia que guarde zelosamente a sedutora beleza natural que adorna, a vida transbordante que enche seus rios e suas florestas. Sonho com uma Amazônia que preserve a riqueza cultural que a caracteriza e na qual brilha de maneira tão variada a beleza humana. Sonho com comunidades cristãs capazes de se devotar encarnar de tal modo na Amazônia que deem à igreja rostos novos com traços amazônicos. Vejam, sonho social, sonho cultural, sonho ecológico, sonho eclesial. Cada uma das dimensões nos sonhos está mostrando a totalidade. São como que dimensões de um todo. Para ver o todo, apresenta dimensões diferentes. Sempre mostrando o todo na elucidação e visibilização das nuances de uma totalidade. O ser social, o ser cultural, o ser ecológico, o ser eclesial explicitam um ser no mundo, explicitam o mundo na sua totalidade. Nós vivemos numa casa comum, diz Papa Francisco. Ser igreja na Amazônia, evangelizar na Amazônia, pede sensibilidade para as dimensões que podem dinamizar a evangelização, ou melhor, que devem dinamizar a evangelização. As estruturas sociais, as expressões culturais, os seres na sua totalidade, são levados em consideração na evangelização, na encarnação e libertação. A morte e ressurreição de Jesus tem implicância no universo, não apenas para os seres humanos. A fraternidade universal, olhada e vista e louvada em São Francisco, tem a ver com o Filho de Deus, que se fez irmão. Por isso, nele, somos todos adelphos. Na medida em que vamos percebendo a totalidade, somos tomados pelo cuidado da admiração que cuida. Se não vemos a totalidade, acabamos não cuidando. Não somos atingidos. Só quando atingidos é que nos damos conta do todo que precisa, onde precisamos nos encarnar, evangelizar, mas também libertar. Vamos deixando de lado, se entrarmos no processo do atingimento, vamos deixando de lado a exploração, a dominação, a destruição, o lucro, o mercado, a escravidão, a expulsão, a morte. Pois uma economia baseada no lucro, no mercado, no dinheiro, não vê beleza, não vê pessoa, não vê rios, não vê árvores, planícies, montanhas, não vê povos originários, não vê indígenas, não vê ribeirinhos, não vê culturas, não escuta preces,
não escuta silêncios, não se apercebe da harmonia, não faz poesia. É que o lucro mata. Veja como é importante nós termos uma hermenêutica de da totalidade. A Amazônia que evangeliza a partir de si mesma é o modo de ser da igreja que leva em consideração o meio ambiente, as culturas, as questões sociais, a vida da comunidade eclesial. A comunidade eclesial que busca se compreender com o anúncio do reino, levando em consideração a realidade onde vive. Um rosto formado por muitos rostos é a nossa igreja, de rostos visíveis e que se tornaram invisíveis, desfigurados. Vejam os quase 40 mil indígenas nas periferias da cidade de Manaus. Culturas que estão por desaparecer. Veja o que está acontecendo no Vale do Javari. A casa comum que está sendo destruída pela deflorestação, pela poluição dos rios, pela agressão aos micro-organismos, pela pesca predatória. Então, como não olhar toda essa realidade quando desejamos evangelizar e evangelizar como realidade amazônica, uma igreja que está na Amazônia? Talvez por isso poderíamos elencar alguns pontos que estão presentes no documento de Santarém 50 anos depois. Evangelizar-se a si mesmo a partir de Santarém do Sínodo tem o sabor de um crescer na identidade eclesial. Traços identitários que vão visibilizando a dinâmica de evangelizar-se a si mesma na receptividade das indicações que ela recebe à luz do Evangelho e do Espírito Santo. Todas essas dimensões. E não podemos esquecer que nós continuamos com a graça de recebermos sempre de novo missionários e missionárias. Portanto, não é uma igreja fechada, mas uma igreja aberta que leva em consideração a realidade como um todo. Então, queria primeiro abordar a questão de sermos uma igreja discípula missionária e sinodal. O 9º Encontro dos Bispos da Amazônia, em 2007, no documento final, expressou o ser eclesial com o título Discípulos Missionários na Amazônia. Queremos deixar em evidência nosso modo de entender a fé como um processo discipulado e a evangelização como uma grande missão, na certeza de que há muito por fazer se quisermos ser fiéis ao Senhor, que nos enviou para evangelizar a todos. A missionariedade como fundamento, como razão de ser da igreja, ide a todas as criaturas. As assembleias regionais, com a participação de representantes de todo o povo de Deus, expressam esse ser igreja, onde todas as vocações, ministérios e serviços evangelizam e organizam a evangelização. A evangelização é dinamizada no caminho de comunhão das comunidades e comunidades das dioceses e prelazias, de modo que comunhão, participação e missão são as marcas da sinodalidade da igreja que está na Amazônia. Evangelização que visibiliza uma igreja em saída, missionária, samaritana, misericordiosa, solidária. Escuta, serve e acompanha os povos amazônicos. É uma igreja com traços desses povos. Igrejas particulares que na escuta dão continuidade no trilhar dos caminhos de enculturação, de espiritualidade, da liturgia, do ministério, da vida comunitária. Existem esforços, tentativas de nós irmos devagarinho assumindo essas culturas. Existe, inclusive, uma comissão na SEAMA que está estudando, aprofundando essa questão do rito amazônico, que, no meu modo de ver, não deveria ser apenas uma questão litúrgica. A igreja que é servidora, profética e defensora da vida. Uma igreja que deseja evangelizar-se a si mesma, estar ao lado dos povos originários, dos últimos. É o caminhar da igreja na Amazônia. É fundamental para a igreja estar comprometida com os últimos. Ela sente-se chamada a escutar os clamores do povo e exercer com transparência seu papel profético. Essa postura permeia as opções fundamentais, mesmo que várias comunidades nem sequer procurem fazer esse caminho. A igreja discípula do Espírito de Deus
se torna parecida com Jesus Cristo em sua vida, palavra e ação. Assume a misericórdia e a compaixão de Jesus em relação a todo ser vivo e a vida ameaçada como princípio de toda ação evangelizadora. Não deixa nada de fora. É difícil. A gente quase sempre esquece de que existe uma totalidade. Mas sempre de novo somos recordados por tantas pessoas para não nos desviarmos do caminho. E retomada a convicção fundamental de que Deus não quis para si mesma, mas em função do reino da vida, da justiça e da paz. Uma igreja que cuida da obra da criação. Uma igreja que sempre mais está atenta ao clamor da obra criada, cuidado com a casa comum. Ela está engajada na perspectiva da ecologia integral, a pastoral do meio ambiente, que em algumas igrejas está a acontecer, as ações todas em relação do cuidado da casa comum têm crescido cada vez mais. Se trata de um novo modo de compreender a abrangência do cuidado com o meio ambiente, pois tudo está interligado. O Sínodo para a Amazônia apresentou esta compreensão na exigência de uma conversão ecológica. Como afirma Papa Francisco, esta irmã clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus colocou à nossa disposição. Uma igreja sinodal. A igreja na Amazônia exercita a sinodalidade a partir de Santarém. Já antes de se falar sobre sinodalidade, é uma expressão da nossa igreja que está na Amazônia. A participação de todas as expressões eclesiais do povo de Deus, discutindo, refletindo, rezando, celebrando. As assembleias diocesanas, as assembleias regionais ajudam a perceber muito melhor o caminho a ser percorrido. A participação dos leigos, mulheres e homens, faz a igreja ser viva e testemunhal. As comunidades dirigidas por leigos, na sua maioria justamente por mulheres, visibilizam uma igreja das origens, o reino de Deus. É uma participação dos batizados que visibilizam o reino de Deus. Uma igreja da escuta do diálogo. A Amazônia evangeliza-te a ti mesmo, uma igreja enculturada, uma igreja que está atenta à interculturalidade. O caminho que vem sendo percorrido é de escuta dos povos originários e dialogar com as comunidades. Entidade e diálogo não são conceitos que se opõem ou se excluem, antes se exigem. Atenção e sensibilidade para com os traços culturais originários da Amazônia implica o cuidado com as raízes, não arrancar os povos de suas raízes. Tem a ver com a identidade de cada povo, uma possibilidade do encontro com o Evangelho. A realidade que se insere a igreja na Amazônia é multirreligiosa, multicultural, multiétnica. Mas a nossa igreja também é uma igreja dos mártires. A fecundidade e o engajamento profético da igreja na Amazônia fazem dessa igreja uma igreja obediente até a morte e morte de cruz, afirmava o documento de Santarém, afirma o documento de Santarém. A denúncia da violência, a agressão à casa comum, a presença junto aos povos originários tem levado lideranças e pessoas consagradas a oferecerem suas vidas. Quanto mais irmãos e irmãs tombam por causa do reino, mais a igreja tem a consciência de estar sendo fiel à missão recebida e vivenciando com radicalidade o seu processo de encarnação na realidade evangelizadora, libertadora. Estou citando o texto de Santarém do ano passado. Eu queria agora fazer uma última abordagem, esse caminhar juntos que estamos tentando fazer. Como fruto do sínodo, temos a Conferência Eclesial da Amazônia, SEAMA. Ela, como expressão das igrejas particulares da Amazônia, deverá nos ajudar na Amazônia, evangeliza-te a ti mesmo. Para tornar o rosto visível e identitário, será necessário, naturalmente, desenvolver um plano pastoral de conjunto. No caminho para uma igreja com rosto amazônico, será necessário muita escuta para não pensarmos uma igreja a partir dos nossos desejos e sonhos, não uma igreja de fora, mas uma igreja que esteja profundamente encarnada. Temos que levar em consideração, por exemplo, o meio urbano que nós temos na Amazônia, bastante grande. Por estar encarnada, leva em consideração as culturas, parte especialmente das culturas originárias. Elas são diversas e diferentes, não são todas iguais. A tal ponto que falamos de interculturalidade. A busca da enculturação pode ser vista, por exemplo,
na expressão tão bonita do povo Chavante, que tem uma iniciação à vida cristã, um rito próprio que se criou e também um rito próprio da liturgia, mas envolve toda a iniciação à vida cristã. A busca de ter um rito amazônico deverá ajudar na visibilização de sermos uma igreja cada vez mais amazônica. Deveríamos ir além do rito litúrgico para perceber que as relações de iniciação à vida do povo, do serviço, dos povos originários têm um modo próprio. Levar em consideração o que Papa Francisco escreve em Querida Amazônia, inculturar os ministérios, inculturar a espiritualidade. Olha que tarefa que nos foi confiada. Portanto, ir para além da questão litúrgica. A liturgia deveria ser a expressão do evangelho encarnado, testemunhado, a partir de uma visão das relações e compreensões dos povos. Nesse sentido, o rito deveria ter a possibilidade de manifestações culturais diferentes. Eu não sei se não deveríamos pensar realmente num rito como existem outros ritos na igreja, mas é uma discussão ainda por ser feita. Eu queria ainda, para a conclusão, retomar o que Papa Francisco nos escreveu no Encontro Santarém. Com um coração repleto de alegria e esperança, dirijo-me a todos os participantes do 4º Encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal, pois é motivo de especial alento para mim saber que sonhamos juntos com comunidades cristãs capazes de devotar e encarnar de tal modo na Amazônia que deem à igreja rostos novos e com traços novos. A igreja, a Amazônia, evangeliza-te a ti mesma, evangelizará a si mesma na força laical, ministerial, da mulher, de indígenas, de missionários e missionárias. Uma igreja que cada vez mais deve ser samaritana. Uma igreja muito atenta. Eu, ao visitar uma aldeia indígena, fomos recebidos assim oficialmente, com uma verdadeira liturgia e tudo. Depois ficamos conversando, aí um indígena chegou e disse: bispo, eu sou o catequista da comunidade. Oh, mas que coisa boa, eu falei. Quando você faz a catequese? Depois da celebração. Primeiro tem catequese para os adultos, depois tem catequese para os jovens, depois tem catequese para as crianças. Eu fiquei pensando, catequese para adultos, todos já receberam batismo, já foram crismados, já fizeram a primeira Eucaristia. Veja que compreensão diferente tem de catequese. E eu ingenuamente pergunto a ele, e quem é o ministro da palavra? Ele falou, eu sou o catequista. Vejam que compreensão que tem. É ele que introduz as pessoas na vida. Ele é o homem da palavra, a pessoa da palavra. Ele que leva a palavra de Deus. Veja que nós distinguimos, dividimos tudo. Eles têm uma compreensão muito mais de comunhão, eu diria até uma compreensão mais global de totalidade. Então, tudo para que a igreja possa, pelo testemunho, exercer a sua missão de anunciar o reino de Deus. Fazer de tudo para isso. Fazei nascer vosso Filho em seus corações, para que ele brilhe na Amazônia, nos seus povos, suas culturas, com a luz de sua palavra, com o conforto do seu amor, com a sua mensagem de fraternidade e justiça. É o finalzinho da oração de Papa Francisco, dirigida a Nossa Senhora, recordando a necessidade de sermos uma igreja cada vez mais encarnada e libertadora. Seria essa, então, a minha contribuição, Padre Amarildo. Muito obrigado, Dom Leonardo. Nós teremos um tempo para conversar. Antes disto, queria só registrar, eu vi aqui participando conosco o professor Elias Wolff. Oi, Elias, um grande abraço, né? Trabalhamos juntos na CNBB, um abraço. Está aí o professor Elias, ele estava há pouco tempo. No início eu vi que ele estava. A professora Clélia, que tem sido uma grande lutadora conosco, a Lília está liderando esse simpósio. Também o professor Rudolf, que é o nosso líder nesse projeto, desse MINTER, com a Faculdade Católica de Rondônia. E alguém com quem nós temos aprendido muito
Ele é de confissão luterana e está nos ajudando muito a compreender a nossa fé, a viver a nossa comunhão. Então, só para registrar a presença. Não sei se tem outros professores do MINTE, se tiver, podem se manifestar, tá? Para a gente poder registrar as suas presenças também. Obrigado, Dom Leonardo. O senhor trouxe muitos pontos e certamente muitas inquietações. Eu admiro a sua capacidade de síntese de um processo longo que o senhor fez para nós sobre a caminhada da Igreja da Amazônia. Dom Leonardo recorda que não é da Amazônia, mas se fez um de nós, desde que ele foi nomeado como bispo de São Félix. Depois, ele optou, desde que chegou aqui, o Dom Leonardo tem feito essa confissão, de que ele optou, aceitava sair de Brasília para uma diocese que fosse na Amazônia, e veio para ficar entre nós. Muito nos alegra poder contar com o seu testemunho e também com a sua participação. Agora nós vamos, sob a liderança do Vitor, o Vitor vai conduzir, Dom Leonardo tiver mais um pouquinho de tempo, há algumas perguntas que algumas pessoas queiram fazer ao Dom Leonardo, nós vamos abrir espaço neste momento. O Vitor vai conduzir. Obrigado, Padre Amarildo. Bem, aqui temos pelo chat a possibilidade de fazer algumas perguntas. A primeira é da Kedma, e a irmã Kedma, talvez ele já tenha um pouco respondido, mas de qualquer forma vamos fazer, porque ela escreveu antes dele falar daquela última parte do seu raciocínio, né? Dom Leonardo, como o senhor está percebendo a caminhada sinodal aí na região amazônica? Com todo o empenho da Igreja, há avanços significativos? Pode citar alguns? Não sei se Dom Leonardo considera que já tenha respondido ou quer dar mais uma palavra. À vontade, Dom Leonardo. Obrigado, Vitor. Obrigado à irmã Kedman. Veja, existe uma caminhada sinodal há muito tempo na Amazônia. E eu fico admirado como existe uma participação do povo de Deus na caminhada. Nós fizemos uma caminhada sinodal na Arquidiocese e tentamos ouvir todas as quase 1000 comunidades. Foi um longo processo de escuta. E o que eu percebo nessa caminhada sinodal é que os leigos cada vez mais participam e considero isso fundamental. A igreja que está na Amazônia não vai viver dos ministérios ordenados, ela vai viver das comunidades, porque a igreja é comunidade, e as comunidades vão. Então, nesse sentido, eu penso que existe já uma caminhada sinodal significativa, mas cada vez mais eu vou percebendo assim a participação dos leigos e a abertura cada vez maior da parte dos presbíteros. Talvez haja uma necessidade ainda maior de nós envolvermos ainda mais os leigos. Só um dado, por exemplo, das comunidades, o pedido dos leigos foi maior formação para poderem ser agentes de evangelização, se sentirem assim mais igreja. Ora, isso é um fruto de uma caminhada e agora estamos vendo com eles como fazer essa parte de formação. Então, eu vejo assim que a caminhada sinodal não é nova para a Amazônia, não é nova, mas nós estamos levando muito a sério. Nós enviamos as nossas contribuições, todas as igrejas aqui enviaram as contribuições para o sínodo, nós aproveitamos a nossa caminhada para enviar, e nós estamos agora atrás para ver como fazer para possibilitar maior formação. Mas, no mais, eu penso que a nossa igreja tem uma caminhada sinodal na Amazônia muito significativa. Então, por exemplo, na hora da votação, todo mundo vota. Quer dizer, é uma igreja que realmente leva em consideração todos os seus membros que estão participando. Obrigado, Dom Leonardo. Tem uma outra pergunta no chat, é de WA, não dá para saber como é o nome, WA. Né? Dom Leonardo, os documentos e o magistério da Igreja não cessam de afirmar que
a Eucaristia aparece como fonte e coroa de toda a evangelização, citando o concílio. Se a Eucaristia faz a Igreja, se a Igreja vive da Eucaristia, como afirmam os documentos, como fazer com que o maior tesouro da Igreja chegue às comunidades mais distantes da região amazônica, onde a presença do presbítero é escassa? É uma questão difícil de responder, Vitor. O WA é difícil de responder. Veja, nós temos uma paróquia que tem 80 comunidades, e são todas comunidades ribeirinhas, bem dizer. Como um padre vai dar conta? Não é? E graças a Deus que tem um texto muito bonito de São Jerônimo, a uma das suas dirigidas, que diz mais ou menos assim: a palavra de Deus também é o corpo e o sangue do Senhor. E é a palavra que tem alimentado as nossas comunidades, a grande maioria das nossas comunidades. Mas nós não podemos permanecer nisso. Como igreja, nós teremos que dar um passo. Nós teremos que dar um passo. E esse passo um dia virá. Esse passo um dia virá. Mas o esforço que nós temos feito na Arquidiocese para que as comunidades mais vezes tenham a celebração da Eucaristia é um esforço muito grande, é uma dedicação muito, muito grande. Mas a Igreja terá que dar determinados passos. Terá que dar determinados passos. É claro que existem séculos de uma espiritualidade, séculos de uma teologia a respeito desse modo de ser presbítero, de ser padre, mas hoje já com mais liberdade já se conversa sobre o assunto e nós haveremos de chegar a um outro momento. E não dá para introduzir essas coisas de cima para baixo. Não funciona, divide a igreja. E o Papa tem uma sensibilidade extraordinária para isso. Uma das decepções, talvez, em relação ao documento pós-sinodal tenha sido justamente esse ponto. Mas, conversando com o Santo Padre, na presidência, conversando com o Santo Padre, ele dizia assim: nós temos que continuar a dialogar, mas eu não quero dividir a igreja. Eu não quero dividir a igreja. Agora, é um pouco angustiante para um bispo ver que as comunidades têm a celebração da Eucaristia 2 vezes por ano. É bastante angustiante. E olha, não que os padres tenham preguiça, não. São muito devotados, Graças a Deus, WA, que nós temos muitos leigos, especialmente mulheres, que realmente conduzem as comunidades à luz da palavra de Deus. E tenho um desejo enorme de aprofundar a dimensão da palavra de Deus. Eu visitei, quando era bispo de São Félix, uma comunidade que 8 anos não tinha tido a celebração da Eucaristia. O que eu encontrei? Uma comunidade tão viva, uma comunidade tão segura de si mesma, é que lá a professora da escolinha do interior, ela reunia a comunidade. Essa senhora era uma senhora de uma fé profunda. Todo domingo ela reunia a comunidade e, reunida a comunidade, rezavam o texto, liam a palavra de Deus, conversavam a partir da palavra de Deus, e todo domingo fez isso durante 8 anos. Tanto assim que as crianças, quando viram colocar a túnica, uma criança falou: ele está colocando o vestido. Quer dizer, não tinham noção da presença da celebração da Eucaristia. Mas foi tão tocante ver as pessoas de mais idade, a devoção com que participaram da celebração da Eucaristia. Graças a Deus, depois pudemos atender mais frequentemente aquela comunidade. Graças a Deus. Mas aqui ainda me aflige. Obrigado, Dom Leonardo. Também aqui em Castanhal, meu bispo, Dom Carlo Verzelete, nossa igreja, também sonham com este próximo passo. Nós somos 1.210 igrejas para 45 padres, sendo que 15 não são diocesanos. Irmã Ivoneide, uma pergunta?
Obrigada, Vitor. Paz e bem, Frei Paz e bem. Dom Leonardo, né? Nosso querido cardeal da Amazônia, primeiro cardeal da nossa região. Isso nos alegra muito. Pois é. Esse assunto de cardeal é um problema, né? É uma solução também. Eu levantei a mão quando a Kedma fez a pergunta sobre a sinodalidade. E não sei se vai sair uma pergunta, mas eu gostaria de lembrar aqui, Dom Leonardo, o senhor é vice-presidente da SEAMA. E na SEAMA, essa Conferência Eclesial da Amazônia, né, que surgiu depois do Sínodo, né, tem os núcleos, eu faço parte do núcleo de mulheres. Então, eu considero assim um grande sinal, né, de sinodalidade a presidência da SEAMA, que, né, estão ali duas mulheres, a irmã Laura Vicuna, do Brasil, e a Patrícia Gualinga. Então, a inclusão dessas duas mulheres, né, no grupo, né, na presidência da SEAMA, é uma coisa assim fantástica, belíssima para a gente. Então, eu gostaria que o senhor desse uma palavra sobre isso também, né, no sentido de sinodalidade. Provavelmente, no futuro, talvez não sejam só duas mulheres, mas três, né? Eu estou ainda como vice-presidente, mas devo deixar porque o estatuto prevê um bispo, um presbítero, um religioso, uma religiosa, uma leiga, um leigo e um dos povos originários, né? O que atualmente conseguimos colocar, mas eu devo deixar antes do final do ano para que um presbítero assuma para ter essa expressão de eclesialidade. Foi um trabalho longo que nós fizemos no momento do estatuto para poder ter o que se pensava três. E a minha insistência foi justamente de que do povo de Deus, cada uma das vocações, cada um dos ministérios estivesse presente. E depois, graças a Deus, passou e Roma também aprovou. Agora, eu penso que o mais importante, Ivoneide, nós prestarmos mais atenção nas nossas comunidades. As nossas comunidades, quase todas são dirigidas por mulheres. E as nossas catequistas, quase todas são mulheres. Devagar também os homens estão assumindo. Quer dizer, que ministério nós deveríamos realmente introduzir? Nós aqui na Assembleia Sinodal aprovamos assim uma diaconia da mulher, que ela pudesse exercer, mas assim oficialmente, para talvez devagar, com o passar do tempo, nós também podemos pensar numa diaconia mesmo, né? Então, essa participação da mulher, e depois a mulher dá um rosto diferente à igreja. Ela é mãe, ela tem uma maternidade, ela tem uma percepção própria. Então, a presença da mulher nas comunidades, a presença das mulheres, por exemplo, nas assembleias, as falas. Foi tão impressionante a fala de uma mulher indígena na nossa Assembleia Sinodal. Foi uma fala, assim, e muito apropriada e apropriada numa questão administrativa que nós estamos levantando, essa percepção da mulher que tem uma percepção própria das coisas. Mas também a nossa igreja, ela cada vez mais, Papa Francisco está fazendo esse caminho, né? Uma participação cada vez maior das mulheres em Roma, nos dicastérios, né? Mas também eu penso que nas nossas comunidades nós deveríamos dar uma atenção. Obrigado, Dom Leonardo. Obrigado, irmã Ivoneide. Vamos, então, à última pergunta. Padre Amarildo. Um comentário, Dom Leonardo, que talvez ajude, mas depois eu gostaria de ouvir o senhor, porque com relação a esse tema da Eucaristia, e depois a polêmica que o senhor disse, que parece que frustrou um pouco, quando o Papa escreveu A Querida Amazônia, por causa de expectativa de que houvesse
a possibilidade de ordenação dos chamados viri probati, e logo no início da querida Amazônia, o Papa Francisco diz que ouviu com atenção as contribuições do sínodo, que leu o documento, todas as contribuições, e que agora iria apresentar suas reflexões pessoais, porque a querida Amazônia, ele disse que nem iria citar o documento final, mas iria apenas apresentar para dar pleno reconhecimento. Então, o documento final do Sínodo para a Amazônia, com todos os questionamentos possíveis, mas acabou aprovando. Então, o fato é que foi aprovado, está aprovado a ordenação dos viri probati. Foi aprovado e não foi retirado. Pelo contrário, foi reafirmado pelo Papa Francisco. Está nas entrelinhas, logo na introdução, né? Acho que, no futuro, acho que o Papa faz muito bem quando ele se preocupa, e deve ser uma preocupação de todos nós, de não dividirmos a igreja. Mas, quando se diz que tem que continuar dialogando, preparando, no fundo, é questão de tempo para que um bispo, numa região em que a comunidade esteja bem acostumada, imponha as mãos, né? Eu estive agora recentemente numa ilha lá do Bailique, no Amapá. Lá são 23 comunidades, tem um diácono há mais de 20 anos trabalhando ali. Não tem padre, é só aquele diácono. Então, lá todo mundo que é casado foi assistido por ele, todo mundo que é batizado foi iniciado na igreja por ele. Ele é um homem casado, e eu penso que seria uma situação como essa, que a gente não especula na academia, né? Mas a gente vê na prática a possibilidade de se estar colocando em prática esse apelo que o Sínodo fez. Só para reforçar, que para mim, acho que ficou claro que está aprovado. Veja, Padre Amarildo, o exemplo que você traz é um exemplo muito bom. É diferente você ordenar um viri probati e depois enviá-lo para o interior, enviá-lo para uma aldeia indígena. Esse catequista, por exemplo, de que eu dei o exemplo, ele provavelmente, com uma formação teológica maior, seria um bom presbítero, um bom padre. A questão que eu vejo é darmos continuidade. Não é novidade isso no rito latino, não é novidade. Vejo que na Alemanha, hoje, nós temos diversos presbíteros que vieram para a Igreja Católica e fizeram teologia depois e foram ordenados. E, inclusive, hoje, numa diocese, um presbítero casado, ele está à frente de uma paróquia, que é uma novidade na Alemanha. Então, eu penso que isso devagar vai sendo discutido, precisa ser refletido, passa por processo. O Papa Francisco é muito inteligente, tem uma sensibilidade eclesial extraordinária. Ele inicia processos, ele busca processos, e nós temos que nos abrir a esses processos. Não significa nós simplesmente queremos impor. E depois, sempre também em profunda comunhão, com Pedro, né? Sempre em profunda comunhão com Pedro. Dom Leonardo, desculpe, seu microfone desligou. Eu não sei onde parei. Profunda comunhão com Pedro. Ah, sim, uma profunda comunhão com Pedro. Eu considero isso vital. Considero isso vital. Porque, com comunhão com Pedro, fizeram os outros bispos que pediram ao Papa e ordenaram. E, olha, nos Estados Unidos nós temos vários exemplos. No Brasil, nós não temos ainda exemplo de alguém que foi pastor numa igreja, veio para a Igreja Católica, depois foi, ao menos não me ocorre aqui, no momento, algum exemplo. Mas eu penso que, com o passar do tempo, vai amadurecendo. Depois nós temos que conversar sobre esse assunto nas comunidades. Eu sei que o seu bispo, Vitor, faz isso. Ele tem abordado, nós temos conversado, ele tem falado, ele tem conversado. Um exemplo bom, por exemplo, é o que o Padre Amarildo nos deu aí. É um diácono que está ali já há muito tempo, e atendendo as pessoas, vive ali,
Eu imagino isso, por exemplo, para as aldeias indígenas. Seria tão importante as aldeias indígenas. Não alguém que vai da cidade para lá, mas alguém que é da aldeia, que recebeu uma formação e que depois pode ajudar a estar presente aí como presbítero. Mas caminharemos. Muito obrigado, Dom Leonardo. Muito obrigado a todos e todas que fizeram suas perguntas, suas colocações, suas contribuições e enriqueceram, né, esse nosso painel, essa nossa mesa tão bonita. Amazônia, evangeliza-te a ti mesmo. Agora eu convido aqui o professor doutor Rudolf Alsiner, que é o coordenador do nosso PGT, do nosso programa. Professor Rudolf, a palavra é sua. Muito obrigado, Vitor. Então, mais uma vez, boa noite a todas e todos. Tem sido uma grande alegria de ver todos vocês nessa sala, né, assistindo, que nem eu, a Dom Leonardo, que nos deu uma fala muito abrangente e densa ao mesmo tempo, muito inspiradora, né, e gostei, não por último, desse encorajamento que o senhor indicou de como o senhor está 3 anos lá só e ainda está aprendendo, como nós que nem 3 anos ainda estamos lá, né, precisamos aprender sobre a Amazônia. E o senhor nos ajudou, a nós que somos de outras regiões, para aprendermos um pouco, né, como os alunos e as alunas do nosso MINTA também nos vêm ajudando, né, e também aqueles que não estão no MINTA, como a irmã Ivoneide, né, mas que fizeram seu curso e doutorado, no caso, no nosso PPG, na sede, e de vários outros, né, que já estudaram conosco, estão estudando. Isso, para nós, enriquece muito. Então, quando a gente é convidado como programa, né, de ajudar academicamente para pessoas fazerem seus graus de mestre, de doutor, e o senhor também no início mencionou Timor-Leste, né, que também somos muito felizes em termos vários estudantes que estudam conosco, que estão assiduamente participando dos eventos, contribuindo. Então, nós estamos aqui para ajudar em algo e, ao mesmo tempo, eu sinto que nós somos muito mais enriquecidos pelo aprendizado que nós recebemos a partir desses trabalhos que os nossos alunos e alunas fazem. Então, a gente pode ajudar com alguns elementos da ciência teológica, da sistematização dos conceitos, né, das literaturas, etc., e fazemos isso com muito gosto, mas eu acho que o principal é que a gente consegue ver que as pessoas, ao fazer essa reflexão, conseguem aprimorar sua atuação dentro da Amazônia. E acho que o objetivo deve ser esse, né, de que pessoas sejam melhor ainda capacitadas do que já são para atuar nas várias frentes da igreja, nas várias frentes do trabalho motivado pela fé, num contexto tão vasto como o senhor bem descreveu já no início, pelos números variados, né? Incrível imaginar essa diversidade que tem numa área de 3,5 milhões de quilômetros quadrados, né? Que é a Amazônia Legal. Então, isso muito nos enriquece e fico muito agradecido por isso e por essa oportunidade que nós temos como programa de pós-graduação em teologia também de contribuir um pouco e aprender muito, né? E também com a presença do senhor, que muito nos honra e que eu gostaria de agradecer em nome do nosso programa, em nome da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em nome de toda a nossa comunidade acadêmica, e me permito dizer também em nome da comunidade eclesiástica, né? Dom Peruso estava conosco mais cedo hoje, ele não pode estar hoje à noite, mas é um muito importante parceiro, nosso grande chanceler, né? E arcebispo metropolitano, um grande parceiro nessas conexões que nós estamos construindo. E quando nós fomos lá, né, professora Clélia, para dizer, nós queremos ir para a Amazônia, né, para Manaus, no caso, uma semana, justamente a semana de oração pela unidade dos cristãos, e esperamos também encontrar o Senhor lá para ver parcerias com a nova faculdade, para eventualmente fazer um doutorado interinstitucional, e aí penso que vários que aqui estão presentes poderiam ser candidatos, né, e candidatas para fazer seu doutorado lá. Então, Dom Peruso imediatamente dizia: que ótimo, vão lá, isso é muito bom, isso é excelente, e vocês têm todo o meu apoio
né? E acho isso bacana, que além da rede acadêmica, nós temos a rede da igreja, né? Que, nesse caso, está dando muito apoio para essas empreitadas. Então, muito nos alegra e podemos estar lá, também acompanhar ainda a festa do Divino, né? Na Pentecostes, que é uma grande festa, assim foi me dito, e me alegro muito. No meio da semana, no início da semana ainda vamos para Óbidos, né? Visitar Dom Bernardo e ver possibilidades de cursos lá em nível de extensão para catequistas. E eu acho que tudo isso, e aí como luterano eu posso assinar embaixo totalmente, eu acho que tudo isso é a formação do povo de Deus, né? E o laicato, né? O laos theou não é algo menor, me permito dizer, do que os ministros ordenados que servem a ele, né? Mas, e que tem sua função específica, né? Mas, principalmente, somos todos, pelo batismo, parte desse laos theou, do povo de Deus, e com isso participamos da evangelização, participamos da diaconia, participamos da presença da igreja e das instituições motivadas pela fé dentro da nossa sociedade. Eu acho que isso é extremamente importante. Eu fico maravilhado ao ouvir todos esses exemplos de engajamento em situação precária, né? Falta de padres, enorme área, né? Difícil de chegar à internet, muitas vezes não tem outras formas de comunicação, mas pessoas que se dedicam, né, a esse trabalho. E se nós podemos continuar ajudando um pouquinho essas pessoas na formação, estamos muito dispostos a fazê-lo. Quero aqui também assumir esse compromisso. Eu tive na instituição que eu trabalhei antes, na Faculdade ZEST, a oportunidade de fazer um doutorado institucional com a Faculdade Boas Novas, que era mais da Assembleia de Deus, né, muito presente na Amazônia, no Pará, no Amazonas e no Pará também. E lá tinha um católico e o resto eram todos pentecostais, outros igrejas, mas foi uma discussão, assim, meio da academia muito rica. E quem sabe, através disso, também se facilite uma colaboração, né, maior entre as várias igrejas. Né? Um diálogo. Exato. Porque tem essa presença muito grande, né? Só a Assembleia tem mais de 3.000 pastores, mais agora pastorais, inclusive, começaram a ordenar. Então, claro, historicamente não é fácil esse diálogo, mas eu acho que ele é necessário e meu desejo certamente é que a gente possa, através da reflexão acadêmica, também contribuir um pouquinho para o fomento desse diálogo em prol das pessoas, em prol da vivência, em prol da vida, né? A partir do nosso testemunho de Jesus Cristo que buscamos. Então, muitíssimo obrigado, Dom Leonardo, por sua presença. Sempre uma alegria, uma honra vê-lo, revê-lo. Lembro nossos encontros lá no CONIC, né, que sempre foram muito ricos também. E coloco o nosso programa à disposição, à contínua disposição, né, para ajudar naquilo que podemos nessa caminhada do Sinodos, né? Do caminhar juntos, que afinal é o significado de si. Muito obrigado. Então, professor Rodolfo, me permite fazer uma pequena sugestão, você que está à frente. Talvez fosse interessante a gente começar aqui com o mestrado e depois o doutorado. Existem pessoas interessadas, inclusive padres que vêm como missionários e que viriam até com maior disposição se houvesse essa possibilidade. Fica aí como sugestão. E eu soube que vocês devem aparecer aqui, Padre Hudson me falou, aí talvez a gente dialogue mais profundamente. Isso, com muito prazer. Tá, olha, muito obrigado, viu, Rodolfo? Muito obrigado, professor Rudolf, Dom Leonardo. Esta é uma noite de boas notícias. E o nosso simpósio não terminou. Só para recordar, amanhã às 8h30 retomamos a nossa programação com a conferência Espiritualidade e Migração, Desafios e Propostas, com a presença da doutora Márcia, da Repam, Márcia de Oliveira, e também do padre Dário Bossi. Depois tem um intervalo e às 10h da manhã, mesa redonda, que vai trazer a apresentação dos egressos da área de concentração em Teologia Sistemático-Pastoral, alunos do Minter, que vão apresentar as suas pesquisas nesse momento. À tarde, às 2h30, duas novas mesas redondas com 2 áreas de concentração com a apresentação das pesquisas dos alunos.
área de concentração de exegese e teologia bíblica, e, paralelamente, em outra sala, que será pelo Teams, a área de concentração em teologia sistemática pastoral, segunda parte. Né? Às 18 horas, uma pausa, e às 19h30 de amanhã, nós teremos a conferência Vocações Amazônidas na Amazônia, que terá, inclusive, a presença da doutora Andresa Gomes Velho, da UFAM, e também agente pastoral da sua arquidiocese, Dom Leonardo. Então, a nossa programação é muito bonita e está apenas no seu primeiro dia. Terminamos, então, essa noite com muita alegria, o coração exultando. Eu acho que aquilo que Dom Leonardo trouxe para nós vai ficar como que cintilando e, ao mesmo tempo, reverberando esta noite, esta semana. Quem sabe possa ter semeado coisas que possam se tornar pesquisa, possam se tornar aprofundamentos muito mais, vamos dizer, substanciosos, como a gente fala aqui na Amazônia, quando come farinha boa. Então, nós terminamos com uma poesia que está no final do documento de Santarém, de junho do ano passado, que foi tanto aqui citado diversas vezes, do poeta amazônida e amazonense Tiago de Mello. Agora vale a verdade, cantada simples e sempre. Agora vale a alegria, que se constrói dia a dia, feita de canto e de pão. Faz escuro, já nem tanto, vale a pena trabalhar. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Faz escuro, mas eu canto. Tiago de Mello. A vocês, paz e bem e esperança. Um bom descanso, uma boa noite. Dom Leonardo, muito obrigado. Nada. Eu estou vendo que você é OFS, né? Ordem Franciscana Secular. Aqui Olha, estamos entre parentes. Então, temos um pouco do mesmo sangue, hein? Que alegria. Ah, bem, muito obrigado. Obrigado. Estamos em família. Da mesma tribo. Bom descanso. Somos da Da mesma mesma tribo. tribo, não é, Mesma Vitor? tribo. É, da Ah, mesma bem. tribo, isso. Muito obrigada, Dom Leonardo. Abraço a todos. Abraço a todos. Sempre unidos, Obrigado. sempre unidos, Sempre unidos. em comunhão, em comunhão. Comunhão. Em Até a comunhão. próxima. Descanso. Isso. Ai, que bacana, né? Obrigado, professora. Deus abençoe a todos, tá? Excelente. Oi, Sérgio! Oi, tudo bem? Vem, Kedman. Prazer falar com você, Kedman. Tudo bem. Um abraço, pessoal, para vocês aí. Cornélio.